Leonardo sentia o corpo pesado, como se cada músculo estivesse à beira do colapso. A rotina intensa de shows, entrevistas e compromissos parecia consumir cada pedaço de sua energia. Para o público, ele sempre foi aquele cantor carismático, dono de um sorriso largo que iluminava qualquer palco. Mas por dentro ele carregava um cansaço diferente, mais profundo, uma espécie de vazio que crescia com o passar dos anos, silencioso e constante. Naquela noite, após mais uma apresentação lotada, Leonardo chegou em casa sentindo um aperto estranho no peito. Não era apenas cansaço físico, era algo mais sombrio, uma sensação de que algo dentro dele estava se esgotando. Jogou as chaves sobre a mesa, tirou as botas e afundou-se no sofá. O silêncio ao seu redor era quase sufocante. Por instinto, pegou o celular e começou a rolar a tela, sem muito interesse. Vídeos de fãs, mensagens de amigos, notícias do mundo da música. Nada parecia despertar sua atenção. Mas então, quase como se tivesse surgido do nada, um vídeo apareceu no feed. Era uma mensagem do Bispo Bruno, algo que Leonardo não se lembrava de ter procurado. Normalmente ele apenas ignoraria esse tipo de conteúdo. Não que ele não acreditasse, pelo contrário, sempre teve fé. Mas a correria da vida havia afastado Leonardo de certos hábitos que um dia já foram parte essencial de sua rotina. Ainda assim, por algum motivo que ele não sabia explicar, naquele instante algo o fez tocar na tela e dar o play. A imagem do Bispo Bruno surgiu na tela, e sua voz calma e firme preencheu o ambiente vazio da casa. Ele falava sobre fé, sobre esperança e sobre como Deus age de maneiras que muitas vezes não conseguimos compreender. Leonardo ouvia em silêncio, quase sem piscar. No fundo, parecia que aquelas palavras estavam começando a mexer com algo dentro dele. Algo que ele tentava ignorar há muito tempo. Mas foi quando o bispo mencionou a palavra saudade, que Leonardo sentiu um aperto no peito. Muitas vezes sentimos saudade de alguém que já partiu, dizia o bispo, e achamos que nunca mais vamos sentir a presença dessa pessoa. Mas Deus nunca nos deixa sozinhos. Aqueles que amamos jamais nos abandonam de verdade. Foi como se uma ferida aberta dentro de Leonardo tivesse sido tocada. Uma dor que ele havia aprendido a esconder, mas que nunca deixou de existir. A mente dele foi imediatamente transportada para um tempo distante, um tempo que ele evitava visitar com frequência. As lembranças vieram como flashes. Ele e seu irmão Leandro, ainda garotos, cantando juntos na infância. Os momentos simples, as brincadeiras, as risadas que só irmãos entendem. Depois, vieram as lembranças do sucesso, dos palcos lotados, das músicas que emocionaram o Brasil inteiro. E então, aquele dia. O dia da despedida. Leonardo sempre tentou ser forte. Ao longo dos anos, aprendeu a conviver com aquela ausência como quem se acostuma a uma cicatriz que nunca some. Mas agora, sozinho no sofá, ouvindo as palavras do bispo, aquela dor voltou com uma força que ele não esperava. Um nó se formou em sua garganta. Ele piscou algumas vezes, tentando afastar as lágrimas que insistiam em surgir. Mas era inútil. As palavras do bispo continuavam ecoando pela sala, como se cada frase tivesse sido escrita especificamente para ele. As memórias de Leandro vinham em ondas. O sorriso dele, a voz, as conversas que pareciam tão comuns na época, mas que agora eram preciosas demais para serem esquecidas. Leonardo apertou os olhos, como se isso pudesse conter o turbilhão de emoções que subia à superfície. E então, ele não conseguiu mais segurar. As lágrimas começaram a cair. Primeiro uma, discreta, escorrendo pelo rosto. Depois outra, e mais outra. Em poucos segundos, Leonardo estava chorando como há muito tempo não chorava,
um choro pesado, silencioso, carregado de saudade e de palavras que ele nunca teve a chance de dizer. Enquanto as lágrimas deslizavam por seu rosto, algo inesperado aconteceu. No meio daquela dor intensa ele sentiu paz. Como se, de alguma forma, aquela tristeza profunda estivesse sendo acolhida, entendida. Era como se Deus estivesse ali, bem ali, sentado ao lado dele, dizendo: "Eu sei o que você sente, e você não está sozinho." Foi nesse instante que Leonardo percebeu que aquele vídeo não tinha aparecido por acaso. Aquela mensagem não era apenas uma coincidência, era um chamado. Talvez uma resposta. Talvez um aviso. Ou talvez fosse apenas Deus tentando lembrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está presente. Leonardo respirou fundo e olhou para o celular, ainda mostrando a imagem do bispo Bruno na tela. As palavras dele agora pareciam ecoar direto dentro de sua alma. O amor daqueles que partiram permanece vivo, e é através da nossa fé que podemos sentir isso. Leonardo então fechou os olhos e, em pensamento, disse algo que não dizia há muito tempo. "Leandro, eu sinto sua falta." E ali, sozinho em sua sala, Leonardo sentiu que não estava tão sozinho assim. As palavras do bispo Bruno continuavam ecoando pela sala. Sua voz firme e acolhedora preenchia cada canto daquele ambiente silencioso. Ele falava sobre como muitas vezes tentamos seguir em frente carregando dores que nunca foram realmente curadas, feridas silenciosas que, com o tempo, se tornam parte de nós. Falava sobre como a saudade pode ser um fardo pesado, mas também uma lembrança viva de que o amor verdadeiro jamais desaparece. O bispo mencionou o luto, mas não como um fim, e sim como uma ponte que, de alguma forma, ainda nos conecta àqueles que amamos. Explicava que, mesmo na ausência física, Deus encontra maneiras de nos lembrar que ninguém que partiu desaparece por completo. Cada palavra penetrava fundo em Leonardo. No começo, ele tentou ignorar aquele incômodo no peito, convencendo-se de que era apenas o cansaço após um dia exaustivo. Mas conforme o vídeo avançava, aquela pressão aumentava. Não era apenas um aperto, era como se algo dentro dele estivesse rachando. Uma barreira invisível, que ele havia construído ao longo dos anos para se proteger daquela dor, parecia estar se desfazendo. Leonardo respirou fundo, tentando manter o controle. Mas então, o bispo disse algo que o atingiu como um soco. Talvez hoje você esteja sentindo um vazio, uma ausência que parece insuportável. Mas Deus quer que você saiba, essa pessoa nunca te deixou. Ela está perto. Você pode não vê-la, mas pode senti-la. E um dia, quando menos esperar, ele te mostrará um sinal. Aquela frase o desarmou completamente. Um arrepio gelado percorreu sua espinha, e seu coração começou a bater mais rápido. Por que aquilo o afetou tanto? Ele fechou os olhos por um instante, tentando segurar as lágrimas. Mas era inútil. As palavras do bispo haviam escancarado uma porta que Leonardo passará anos tentando manter fechada. De repente, as memórias vieram com força. Ele pôde quase ouvir a risada de Leandro, aquela gargalhada espontânea e contagiante que enchia os bastidores de alegria. Viu o rosto do irmão em sua mente, sorrindo daquele jeito brincalhão que sempre desarmava qualquer tensão. Depois vieram flashes dos dois cantando juntos, lado a lado no palco, dividindo os mesmos sonhos, os mesmos medos, a mesma paixão pela música. Lembrou-se também do abraço forte que sempre acontecia depois de cada show, aquele gesto simples, mas que parecia dizer tudo: a gente conseguiu, mais uma vez. As imagens se misturavam na mente de Leonardo como cenas de um filme acelerado, até que ele não conseguiu mais conter as lágrimas. Uma após a outra, elas começaram a escorrer, quentes e silenciosas, descendo pelo rosto marcado pelo tempo. E então,
algo estranho aconteceu. Enquanto Leonardo olhava para o vídeo, a tela do celular pareceu escurecer levemente, apenas por um breve instante. Ele piscou rapidamente, achando que seus olhos estavam cansados. Mas foi então que percebeu algo que o fez congelar. No reflexo da tela, havia uma silhueta. Era sutil, quase imperceptível, mas parecia estar logo atrás dele. Seu coração disparou. Ele virou-se bruscamente, o peito subindo e descendo rápido, os olhos arregalados varrendo cada canto da sala. Ninguém. A sala estava vazia. O sofá, as almofadas, a luz fraca que iluminava o ambiente. Tudo estava exatamente como antes. Leonardo respirou fundo, tentando se convencer de que era apenas cansaço, um truque da mente, um reflexo mal interpretado. Mas, quando voltou o olhar para o celular, percebeu que a sensação ainda estava ali. Um arrepio intenso percorreu sua nuca, e ele sentiu com uma certeza que não sabia explicar, que não estava sozinho. As palavras do bispo Bruno ainda ecoavam pela sala. Essa pessoa nunca te deixou, ela está perto. Leonardo levou a mão ao rosto, tentando se recompor. As lágrimas continuavam a cair, teimosas, como se seu corpo não estivesse mais sob seu controle. Mas, ao invés de interromper o vídeo, ele deixou que continuasse. Ele precisava ouvir, precisava entender, precisava acreditar que aquilo não era apenas um acaso. Ainda abalado, Leonardo fechou os olhos por um momento e tentou organizar os pensamentos. Foi só minha imaginação, ele repetia para si mesmo. Só cansaço, só cansaço. Mas, no fundo, ele sabia que não era apenas isso. Algo havia mudado naquela noite. Algo maior do que ele podia compreender. Ele abriu os olhos novamente e olhou para o vídeo, que ainda seguia na tela do celular. As palavras do bispo agora pareciam mais claras do que nunca, como se tivessem sido ditas exclusivamente para ele. E enquanto sua mente tentava encontrar uma explicação lógica para o que havia acabado de acontecer, seu coração parecia já ter entendido a verdade. Leonardo não sabia como, não sabia por quê, mas de alguma forma, sentia que naquela noite, mesmo invisível aos olhos, seu irmão havia estado ali. Leonardo apertava o celular com força, como se aquele pequeno aparelho fosse a única coisa que o mantinha conectado à realidade. Suas mãos tremiam, os dedos pressionavam com força as laterais do aparelho, como se temesse que, se o soltasse, ele fosse engolido por aquela avalanche de emoções que havia passado anos tentando conter. Meu Deus! Murmurou para si mesmo, a voz embargada e trêmula. A saudade veio como uma onda avassaladora, intensa e impossível de segurar. Não era uma saudade qualquer, era aquela que ele sentia todos os dias, mas que sempre empurrava para o fundo da alma, como quem tenta guardar uma tempestade dentro de uma caixa. Mas agora não havia mais como fugir. As palavras do bispo Bruno, que ainda ecoavam no vídeo, pareciam apertar ainda mais esse nó no peito, como se cada frase tivesse sido feita sob medida para ele. Se você sente saudade de alguém que já se foi, não ignore esse sentimento, dizia o bispo. Às vezes essa saudade é um sinal. Às vezes Deus está tentando te mostrar que essa pessoa ainda está por perto, de uma forma que você ainda não consegue entender. Leonardo fechou os olhos e de repente viu Leandro na sua mente, tão nítido que parecia estar ali, bem na sua frente. Viu o jeito que ele sorria, aquele sorriso meio torto e espontâneo que iluminava qualquer ambiente. Lembrou-se de como Leandro mexia nos cabelos de um jeito distraído, enrolando uma mecha nos dedos sem nem perceber. E então, a lembrança mais forte veio como um golpe certeiro. A forma como ele sempre olhava nos olhos de Leonardo, momentos antes de subirem ao palco, como se aquele simples olhar dissesse: vai dar tudo certo. E então,
Leonardo se lembrou do último show juntos. Leandro já estava debilitado naquela noite, visivelmente cansado, mas mesmo assim tentou esconder sua fraqueza. Subiu ao palco com um sorriso no rosto e cantou ao lado do irmão como se nada estivesse acontecendo. Ele ainda tinha forças para cantar, porque sabia que aquele momento era importante para Leonardo. O peito de Leonardo apertou com força. O nó na garganta, que ele vinha lutando para conter, finalmente se desfez. As lágrimas começaram a cair, primeiro em silêncio, depois sem controle algum. Ele nem tentou impedir. Não adiantaria. Aquela dor que ele havia enterrado por tanto tempo agora vinha com tudo, e ele sabia que precisava deixá-la sair. Seu corpo tremia inteiro. As lágrimas escorriam pelo rosto, molhando sua camisa, enquanto lembranças e saudade se misturavam dentro dele. E foi então que algo estranho aconteceu. Ainda segurando o celular, Leonardo sentiu um arrepio intenso percorrer seu corpo inteiro, um frio que não vinha apenas do ambiente, mas que parecia nascer de dentro dele. Era como se uma corrente de ar gelado tivesse atravessado a sala, mas todas as janelas estavam fechadas. Ele olhou ao redor, ainda ofegante. Nada parecia fora do lugar. O sofá, as almofadas, os porta-retratos na estante. Tudo estava como sempre esteve. Mas havia algo diferente no ar, uma sensação estranha, difícil de explicar. Leonardo não sabia por quê, mas ele sabia que não estava sozinho. A emoção tomou conta de vez. Seu corpo inteiro tremia, mas não era medo. Era outra coisa. Uma mistura de tristeza e conforto, dor e paz, como se algo dentro dele estivesse se partindo e se curando ao mesmo tempo. Foi então que, quase sem pensar, ele murmurou com a voz embargada: Leandro! O som de sua própria voz ecoou pela sala silenciosa. O nome do irmão soou diferente naquela noite, mais pesado, mais forte, mais vivo. E então, ele sentiu um toque. Um toque leve, suave, quase imperceptível, mas que ele sentiu claramente. Foi no ombro, como se alguém tivesse encostado nele de forma delicada, como quem diz: eu estou aqui. Leonardo virou o rosto rapidamente, o coração disparado. Seu olhar varreu cada canto da sala, mas nada. Ninguém. O vazio ao seu redor parecia ainda maior agora. Mas, mesmo sem ver nada, ele sentia como nunca antes, que não estava sozinho. Levou as mãos ao rosto, ainda molhado pelas lágrimas. Respirou fundo, tentando recuperar o controle, mas ele sabia que não havia mais volta. Algo havia mudado. A mente tentava buscar explicações. Foi só minha imaginação, só cansaço, repetia para si mesmo. Mas seu coração dizia o contrário. Aquela sensação não era apenas fruto da emoção do momento, era mais do que isso. Leonardo voltou os olhos para o celular. O vídeo ainda rodava, e a voz do bispo Bruno continuava ecoando na sala. O amor daqueles que partiram é como uma chama que nunca se apaga. Se você abrir o coração, poderá sentir que essa presença nunca te deixou. Leonardo fechou os olhos novamente. O rosto de Leandro surgiu outra vez em sua mente. O sorriso, o olhar firme, o jeito brincalhão que ele conhecia tão bem. E, pela primeira vez em muito tempo, Leonardo não tentou afastar aquela imagem. Ele apenas permitiu que seu coração sentisse. Naquele momento ele entendeu. Leandro nunca havia ido embora de verdade. Ele sempre esteve ali, apenas esperando que Leonardo estivesse pronto para perceber. Algo dentro de Leonardo não queria se calar.
Uma voz silenciosa, mas insistente, repetia em sua mente. Não foi só isso, você sabe que não foi. Ele tentou afastar aquele pensamento, dizendo a si mesmo que estava cansado, que tudo aquilo não passava de emoção acumulada. Mas não adiantou. A sensação estava ali, firme e intensa, como se algo o empurrasse a olhar mais fundo, a enxergar além do que seus olhos podiam ver. Respirando fundo, ele voltou os olhos para o celular. O vídeo do bispo Bruno ainda continuava. A voz calma e firme do bispo enchia a sala vazia, trazendo uma estranha sensação de paz, e ao mesmo tempo inquietação. Às vezes Deus tenta nos enviar um sinal, dizia o bispo. Mas, no meio da correria da vida, ignoramos. Estamos tão ocupados que nem percebemos. Mas se você silenciar sua alma, se parar por um instante, verá que Ele está sempre falando conosco. Leonardo sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. O ambiente parecia mais frio agora. Sem saber explicar porquê, seu olhar foi atraído novamente para a tela do celular, como se algo ali exigisse sua atenção. Foi então que ele viu. No reflexo da tela, ele viu a si mesmo sentado no sofá, segurando o celular, mas havia mais alguma coisa na imagem. Algo estava atrás dele. Seu sangue gelou. Ele prendeu a respiração, os olhos arregalados fixos na tela. Não era uma sombra comum, nem um vulto indistinto, era algo diferente, algo que ele sentia. Seu coração disparou, batendo forte contra o peito. Ele engoliu em seco, e com a mão trêmula, virou-se lentamente. Nada. A sala estava exatamente como antes, a mesma poltrona, os mesmos quadros na parede, a luz suave iluminando os móveis. Tudo estava normal, ou quase. Foi então que ele viu. Na estante, bem no centro, um porta-retratos chamou sua atenção. Era uma foto antiga dele e de Leandro, os dois abraçados, sorrindo no auge da carreira como dupla. A imagem trazia um ar nostálgico, quase como se tivesse sido tirada ontem. Leonardo sentiu o peito apertar. Ficou olhando para aquela foto por alguns segundos, os olhos marejados, sentindo as lágrimas ameaçarem voltar. Mas então, percebeu algo estranho. A foto estava fora do lugar. Ele conhecia bem aquela estante, sabia exatamente onde cada objeto ficava. Sempre fez questão de deixar aquele porta-retrato centralizado, perfeitamente alinhado com os outros. Mas agora estava inclinado para o lado, como se alguém tivesse mexido. O estômago de Leonardo revirou. Eu mexi nisso? Será que esbarrei sem perceber? Pensou. Mas ele sabia que não. Tinha certeza que aquela foto não estava assim quando chegou. Outro arrepio percorreu sua espinha. Um frio estranho, denso, parecia envolver o ambiente. Voltou a olhar para o celular. O vídeo do bispo Bruno estava quase no fim, e com uma voz firme e penetrante, ele finalizou dizendo: Deus sempre encontra uma forma de falar com você, mas será que você está ouvindo? Leonardo sentiu o coração disparar ainda mais. Aquilo não podia ser apenas uma coincidência. Não podia. Ele se levantou devagar, sentindo as pernas quase vacilarem sob o próprio peso. Cada passo até a estante parecia arrastado, como se estivesse atravessando um campo minado. Quando finalmente chegou diante do porta-retratos, estendeu a mão com cuidado e o pegou. Seus dedos deslizaram lentamente pelo vidro da moldura. O toque frio fez um arrepio subir por seu braço. Ele ficou assim por alguns segundos, olhando fixamente para a imagem de Leandro,
lembrando-se daquele sorriso tão familiar, o mesmo sorriso que o acompanhava em cada lembrança. Leandro! Murmurou quase sem perceber. Foi nesse exato momento que um som baixo ecoou na sala. Um barulho suave, mas nítido. Leonardo congelou. O som vinha do outro lado do cômodo. Virou a cabeça devagar, o coração acelerado martelando em seu peito. A cortina, que momentos antes estava imóvel, balançava levemente. Mas havia um detalhe que fez sua respiração ficar mais pesada. As janelas estavam todas fechadas. Um arrepio profundo percorreu seu corpo inteiro. Leonardo sentia que havia algo ali, algo que ele não conseguia ver, mas que estava presente. A respiração ficou curta e descompassada. Ele tentou racionalizar. Deve ter sido só uma corrente de ar, pensou. Mas, no fundo, ele sabia que não era apenas isso. Segurando o porta-retratos junto ao peito, Leonardo permaneceu parado, sentindo seu coração bater tão forte que parecia ecoar na sala inteira. A sensação de que algo estava ali era intensa demais para ser ignorada. Ele tentou se convencer de que era apenas a emoção do momento, uma peça pregada por sua própria mente. Mas outra parte dele, uma parte que ele não podia mais ignorar, sabia que não. Desde o instante em que havia dado play naquele vídeo, tudo parecia diferente. E agora, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, ele sabia de uma coisa. Aquela noite estava longe de ser apenas mais uma noite qualquer. Tudo parecia diferente. O ar da sala, a energia ao seu redor. Era como se algo invisível, porém real, tivesse se manifestado ali. Leonardo não sabia explicar, mas sentia que uma espécie de porta havia sido aberta, uma conexão que ele não compreendia, mas que estava ali, forte e intensa. Com cuidado, ele voltou a colocar o porta-retratos no lugar. Seus dedos ainda trêmulos deslizaram pela moldura, como se aquele simples gesto precisasse ser feito com a máxima delicadeza. Mas antes que pudesse se afastar, algo chamou sua atenção, e fez seu sangue gelar. Havia uma leve camada de poeira acumulada ao redor da foto. Exceto em um ponto específico. No canto direito da moldura, a poeira fora removida, como se alguém tivesse passado o dedo exatamente ali, no mesmo lugar onde Leonardo havia segurado instantes antes. Ele ficou paralisado, sentindo o corpo arrepiar da cabeça aos pés. Aquilo não fazia sentido. Não havia tocado naquela parte da moldura, ele tinha certeza. Leandro, é você? Murmurou, quase sem voz. Sua própria pergunta ecoou pela sala silenciosa. Ele sentiu um nó se formar na garganta, mas mesmo assim insistiu. Se for você, me dá um sinal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nem mesmo os sons típicos da noite, o leve zumbido da geladeira ou o barulho distante da rua, pareciam existir naquele momento. A única coisa que Leonardo ouvia era sua própria respiração, rápida e descompassada. Ele deu um passo para trás, ainda com o olhar fixo na foto. O coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da cabeça. Talvez estivesse apenas cansado. Talvez fosse só sua mente pregando peças. Mas então, o celular vibrou em sua mão. Leonardo levou um susto e olhou para a tela, esperando ver uma notificação qualquer. Uma mensagem, um alerta, qualquer coisa que justificasse aquele som. Mas não era nada disso. O vídeo do Bispo Bruno havia voltado, sozinho, para um trecho específico da oração. E agora, a voz do bispo soava ainda mais firme, quase como se falasse diretamente com ele.
Deus nos envia sinais o tempo todo, mas será que você está prestando atenção? Leonardo ficou imóvel, o celular ainda tremendo em sua mão. O vídeo tinha voltado sozinho. Como isso era possível? Seu corpo inteiro se arrepiou. Ele olhou para a tela do celular, depois para a sala ao redor, sentindo que havia algo maior acontecendo, algo que ele não conseguia entender. Mas o que veio a seguir foi ainda mais impressionante. A TV, que estava desligada, ligou sozinha. A tela ficou azul por alguns segundos e, em seguida, sintonizou em um canal aleatório. Leonardo não prestou atenção ao que passava na tela, ele sequer piscava. O que o prendia naquele instante era a sensação avassaladora que tomava conta de seu peito. Um calor inexplicável começou a se espalhar por seu corpo, algo que não era medo, nem desespero. Era paz. Uma paz intensa e reconfortante, como se alguém estivesse ali. Alguém que ele amava e que, de alguma forma, estava tentando alcançá-lo. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto de Leonardo, mas dessa vez não eram apenas de tristeza, eram de alívio, de gratidão. Meu Deus! Sussurrou quase sem perceber. Naquele momento, Leonardo não tinha mais dúvidas. Aquilo não era uma coincidência, não podia ser. Ainda atordoado, ele se sentou novamente no sofá, as mãos apoiadas nos joelhos, tentando organizar os pensamentos. O peito subia e descia rápido, e seu coração ainda batia forte. Tentava racionalizar o que havia acontecido, mas no fundo ele já sabia a verdade. Ele havia pedido um sinal, e recebeu. Mas por que agora? Por que justo naquela noite? Pegou novamente o celular e fixou o olhar na tela, onde o vídeo do bispo Bruno ainda rodava. Agora, as palavras do bispo pareciam mais claras do que nunca. Deus usa situações simples para nos mostrar que nunca estamos sozinhos. Leonardo respirou fundo. Foi nesse momento que ele percebeu algo estranho. Durante todo aquele tempo, mesmo com tudo o que havia acontecido, ele não sentiu medo. O instinto natural de fugir, de se afastar, simplesmente não existiu. Pelo contrário, o que ele sentia era um conforto inexplicável, uma presença acolhedora, como se estivesse envolvido por algo bom, algo familiar. E então, aconteceu. Uma voz, baixa, quase um sussurro, rompeu o silêncio da sala. Ei, Léo! O coração de Leonardo parou por um segundo. Ele arregalou os olhos e virou-se imediatamente, os olhos percorrendo cada canto do ambiente. Nada. A sala estava vazia. Mas ele tinha ouvido. Ele tinha certeza que tinha ouvido. Era uma voz familiar, suave, carinhosa. Era Leandro. Leandro! Murmurou outra vez, agora sem segurar as lágrimas. Levou a mão ao peito, sentindo o coração disparado. Queria acreditar, queria muito, mas sua mente insistia que aquilo podia ser apenas uma lembrança. Só uma lembrança. E então, algo ainda mais impressionante aconteceu. A TV, que ainda estava ligada, mudou de canal sozinha. Sem que ele ou qualquer controle remoto tivesse tocado nela. Leonardo prendeu a respiração. Na tela, surgiu uma imagem que o fez ficar imóvel. Era uma gravação antiga, uma entrevista dele e de Leandro, ainda jovens, sorrindo juntos durante uma apresentação na TV. Ali estavam eles, rindo descontraídos, como se aquele momento estivesse acontecendo agora. Leonardo se viu mais novo, ao lado do irmão, brincando com as palavras durante a entrevista, como sempre faziam. Ele não sabia como aquilo era possível, mas sabia exatamente o que significava. Leandro estava ali. Talvez não pudesse vê-lo.
talvez nunca pudesse mais abraçá-lo ou ouvi-lo cantar ao seu lado. Mas, de alguma forma, naquela noite Leonardo soube que seu irmão jamais havia partido de verdade. Leandro sempre esteve ali, esperando que ele finalmente estivesse pronto para sentir. Naquele instante, como se o tempo tivesse parado, Leonardo ouviu claramente a voz de Leandro ecoar pela TV. Eu e o Léo somos mais que irmãos, a gente tem uma ligação que vai além dessa vida. As palavras atingiram Leonardo como uma onda forte que desaba sobre alguém desprevenido. Ele sentiu as pernas fraquejarem, o peito apertar e, sem conseguir controlar, o choro veio, forte, intenso, avassalador. As lágrimas escorriam sem que ele tentasse contê-las, como se toda a saudade, o amor e a dor guardados por tanto tempo finalmente tivessem encontrado uma saída. Mas não era tristeza, não dessa vez. Aquelas lágrimas eram diferentes. Não vinham apenas da falta que Leandro fazia, vinham de algo mais profundo, algo que ele jamais havia sentido com tanta clareza antes: certeza. Certeza de que Leandro estava ali. Não como antes, não de forma física, mas presente, de alguma forma que ele não sabia explicar, mas que agora fazia sentido. Era como se, pela primeira vez desde que perdeu o irmão, Leonardo tivesse compreendido algo que sua alma já sabia, mas que ele insistia em ignorar. Leandro nunca foi embora. Ele sempre esteve ali. O vídeo antigo continuava passando na TV, mostrando momentos que Leonardo já havia assistido antes, entrevistas, piadas, sorrisos. Só que agora, aquelas imagens pareciam ter um novo significado. Cada palavra, cada olhar trocado entre eles era como um eco de algo maior, uma prova silenciosa de que aquele laço que os unia jamais havia se rompido. As palavras de Leandro pareciam agora atravessar a própria alma de Leonardo. Era como se ele estivesse recebendo um abraço invisível, não físico, mas profundamente real. Fechando os olhos, Leonardo deixou que aquela sensação o envolvesse. Sem pensar, num impulso que veio do fundo do coração, ele sussurrou: "Eu sinto sua falta, meu irmão." A sala ficou em silêncio. Um silêncio profundo, quase sagrado. Mas, ao invés da tristeza de antes, foi outra sensação que tomou conta de Leonardo, algo que ele jamais havia sentido com tamanha clareza. Paz. Uma paz tão intensa que parecia preencher cada espaço vazio dentro dele. Era como se, pela primeira vez em anos, o peso daquela ausência tivesse se transformado em algo diferente, algo que ele podia finalmente suportar. Aquela dor que sempre carregou no peito parecia agora se dissolver, se tornando mais leve, mais doce. Ele ainda chorava, mas agora havia um sorriso discreto entre as lágrimas. Não estava mais sozinho. Nunca esteve. Leonardo se levantou do sofá e caminhou até a janela. Olhou para o céu escuro, salpicado de estrelas, e respirou fundo. O vento soprou suavemente contra seu rosto, trazendo consigo uma brisa leve e acolhedora. "Obrigado, Deus", murmurou, fechando os olhos e permitindo que aquela sensação de paz tomasse conta de si. Naquela noite, Leonardo entendeu algo que mudaria sua vida para sempre. O amor verdadeiro nunca morre, ele apenas se transforma. E agora, ele sabia que nunca mais precisaria duvidar disso.